Alimentar os peixes parece uma coisa tão simples, não é mesmo? A gente joga a ração e pronto. Mas por trás desse gesto, para cada quilo de ração que cai num tanque de tilápias, uma cascata de reações bioquímicas, uma verdadeira reação em cadeia, é iniciada. E é exatamente essa história invisível que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso ponto de partida é esse aqui, 1 quilo de ração. A partir desse quilo, vamos acompanhar toda a jornada, toda a transformação dele dentro do sistema para entender o impacto gigantesco que uma coisa aparentemente tão pequena pode causar. Vamos lá, a primeira parte, da ração ao resíduo. Aqui a gente vai ver o que acontece logo de cara assim que os peixes metabolizam esse alimento. Olha só que interessante. Para processar esse quilo de ração, os peixes já começam consumindo oxigênio, cerca de 250 gramas. E o que eles devolvem para a água? Bom, devolvem bastante coisa. 500 gramas, ou seja, metade do peso da ração, vira resíduo sólido. 340 gramas viram dióxido de carbono. 5,5 gramas de fosfato. E, o ponto mais crítico de todos, 30 gramas de amônia. A questão toda é que, embora todos esses resíduos precisem de atenção, tem um deles que se destaca. Um que é uma ameaça imediata, tóxica, para a saúde dos próprios peixes que o produziram. E é sobre ela que a gente fala agora. Seção 2. A amônia, essa verdadeira ameaça silenciosa. Vamos entender por que ela é tão perigosa. Então, o que é a amônia exatamente? Bom, de forma bem direta, é o principal lixo tóxico que sobra quando o peixe metaboliza a proteína da ração. E o mais curioso é que, ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte dela não sai nas fezes. Ela é excretada direto na água através das brânquias. E aqui a coisa fica um pouco mais complexa, mas é fascinante. A amônia na água não é uma coisa só. Ela existe em duas formas. Tem, duas caras. De um lado, a amônia tóxica, o NH3, que é o grande vilão da história. Do outro, o íon amônio, o NH4+, que é bem mais tranquilo, muito menos prejudicial. E o que define qual das duas vai predominar? Fatores simples, como o pH e a temperatura da água. Esse equilíbrio é, literalmente, a chave para a sobrevivência no tanque. Isso tudo leva a gente para uma pergunta fundamental. Pensa bem. Se os peixes estão o tempo todo produzindo esse veneno, como é que um tanque com um monte de peixe sobrevive? O que impede o sistema inteiro de entrar em colapso? A resposta está numa equipe de limpeza invisível, nos heróis microscópicos que são, na verdade, o grande motor biológico de todo o sistema. E o superpoder dessa equipe tem nome: nitrificação. É um processo vital de desintoxicação dividido em duas etapas, onde bactérias super especializadas pegam a amônia tóxica e a transformam passo a passo em algo seguro. E aqui dá para ver direitinho como funciona. Primeiro, entra em cena um grupo de bactérias, as nitrosomonas. Elas consomem a amônia e transformam em nitrito. O problema, o nitrito também é tóxico. É aí que entra a segunda equipe, as nitrobacter. Elas pegam esse nitrito tóxico e o convertem em nitrato, que é uma forma de nitrogênio bem mais segura, fechando o ciclo. Pois é, mas esse serviço de limpeza todo não sai de graça. Ele tem um custo, e um custo alto. É a conta de oxigênio do sistema. E o preço é esse aqui. Para cada graminha de amônia que é processada, essas bactérias consomem 4,3 gramas de oxigênio e 7,2 gramas de alcalinidade, que é o que mantém o pH da água estável. É uma demanda metabólica simplesmente gigantesca. E este gráfico, nossa, ele coloca tudo em perspectiva. A gente sempre se preocupa com o oxigênio para os peixes, né? E com razão. Eles consomem lá seus 250 a 300 gramas. Mas e as bactérias? Olha o tamanho da barra delas. Sozinhas, as bactérias da nitrificação consomem até 130 gramas. Isso quer dizer que o filtro biológico, a nossa equipe de limpeza, respira quase tanto quanto os próprios peixes. E isso nos leva à parte final: equilibrar o sistema. A grande chave de tudo é saber como gerenciar esse ecossistema tão delicado. Porque as consequências de errar a mão nesse equilíbrio são severas. O manejo ruim não é só um probleminha. Ele pode causar uma cascata de falhas, acúmulo de toxinas, estresse crônico nos animais, baixa imunidade e, no pior dos cenários, a perda de toda a produção. Então, como fazer a coisa certa? Tudo se resume a 4 pilares. Primeiro, garantir oxigênio para todo mundo, peixes e bactérias. Segundo, ter um jeito eficiente de tirar os resíduos sólidos. Terceiro, e talvez o mais importante, cultivar e manter um filtro biológico maduro e saudável.
E por último, monitorar e corrigir sempre a alcalinidade e o pH, para dar suporte a todo esse processo. E com isso fica uma reflexão final. A quantidade de ração que entra no sistema é o que dita toda a demanda bioquímica que vem depois. A questão, no fim das contas, não é só quanto alimentar, mas sim o sistema de suporte, a aeração, a filtragem, a biologia está realmente dimensionado para lidar com as consequências desse alimento?